Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações para todos sempre. Vamos ler aqui, aleatoriamente, uma lição para esta noite. Cuide bem de seu corpo, dando-lhe alimentação sadia e frugal. Não abuse de carnes nem de bebidas alcoólicas, mas não esqueça também que a alma precisa de alimentação. Procure ler bons livros, faça da leitura um hábito diário. Não é só de pão que vive o homem, é também da sabedoria. E esta você encontrará nos bons livros, companheiros deliciosos e cheios de ensinamentos úteis. Então vamos pedir a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, amigos do plano maior, que possamos aprender um pouquinho mais esta noite e vamos rogar a Deus que essa situação pela qual nós estamos passando passe logo e retornemos à nossa casa e às nossas tarefas diárias. Que assim seja. E hoje o Pedro vai falar para nós sobre o livre-arbítrio. Boa noite, meus queridos. Que a paz do nosso Mestre permaneça conosco. Bem, hoje nós vamos falar sobre o livre-arbítrio. Muitos de nós, mesmo dentro da doutrina, mesmo fora da doutrina espírita, já devem em algum momento da vida ter ouvido falar sobre o livre-arbítrio. Além da conceituação, é importante nós sabermos o que é, para que serve, quem nos deu e os limites do uso, como fazemos o uso do nosso livre-arbítrio em nosso favor. Porque muitas vezes o que nos é dado nós não sabemos utilizar de forma adequada e acabamos por metermos os pés pelas mãos e aquilo que poderia ser utilizado a nosso favor acaba fazendo justamente o contrário, acaba nos atrasando e nos dando sérios problemas que depois nos causa dores diversas, né? E uma delas é a graça que Deus, ao nos criar, nos premiou, nos deu, nos agraciou com o nosso livre-arbítrio. Livre, todo mundo sabe o que é, e arbítrio, para que possamos entender, lembremos da parte do árbitro. Árbitro, até um árbitro de futebol, que é aquele que media, aquele que faz com que atue para que regras sejam cumpridas. Então, o conceito de livre-arbítrio é esse aqui, tá bom? Livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então seria a nossa liberdade de escolha. Nosso livre-arbítrio nada mais é do que a liberdade de escolha que todos nós, para sermos mais exatos, que todo o espírito, ao ser criado por Deus, já faz parte do pacote, o livre-arbítrio. E como tudo que nos é inserido na criação de Deus, ela tem um propósito que é de evolução. O propósito de deixar as nossas vidas, né? Quando eu digo nossas vidas, são nossas vidas mesmo, as sequências de vidas. Então, para a doutrina espírita, o livre-arbítrio, da doutrina espírita não há destino, não há predestinação, não há sorte ou azar. O futuro é construído todos os dias. Através de pensamentos e ações, o espírito e seu grupo cultural, quer dizer, aquilo que compõe o seu entendimento, escolhem e determinam seus caminhos, exercitando uma característica indissociável do ser inteligente, livre-arbítrio. Tá? Dentre os conceitos fundamentais que compõem o núcleo do espiritismo, o livre-arbítrio é o aspecto da lei maior que sustenta a evolução do universo inteligente. Livre-arbítrio é a ação do espírito no limite do seu conhecimento e responsável na medida do seu entendimento. Então vamos lá.
Até aqui, conceitualmente, acho que já deu para ter uma ideia do que é livre-arbítrio. E até por essa ideia básica, muitas pessoas se perdem nisso. Acham que livre-arbítrio é a condição que nós temos de fazermos o que quisermos. Você, mesmo aquele que acha que pode fazer tudo, porque tem um livre-arbítrio, na verdade nós somos restritos a um determinado campo de ação, que o nosso livre-arbítrio vai até ali. Por exemplo, aqui na nossa vida terrena, leis e regras são criadas para limitar as nossas ações e, portanto, limitar o nosso livre-arbítrio. Eu posso, por exemplo, transgredir uma lei usando do meu livre-arbítrio. Só que, como diz aqui, a imediata consequência, dos meus atos faz com que, muito possivelmente, eu queira, na verdade, mas não possa. Eu não posso, por exemplo, em atendimento a uma lei moral, de bons costumes, sair desnudado pela rua, por exemplo. Posso, mas devo? Não, porque sofrerei sanções da sociedade e serei inserido em algum artigo aí de atentado forte ao pudor. Só um exemplo. Eu posso ir no mercadinho e me apossar de um pacote de biscoito. Meu livre-arbítrio. Mas devo? Existem limitações morais. Então, pela moral cristã, não devo, porque isso constitui um crime contra as leis de Deus. E na nossa sociedade, isso constitui um crime contra a sociedade. Um crime passivo de punição, entre elas a prisão, que é furto. Então, o termo livre-arbítrio ele tem o seu limite. E, infelizmente, dentro daquilo que nós podemos fazer sem sofrer uma sanção social, fazemos. Um exemplo. Você parte para fazer um crime moral, seja ele qual for. Sei lá. Adultério, bigamia, enfim. Não existe uma lei social, existia antigamente, mas agora caiu em desuso, que te puna em relação a isso. Sofre apenas a lei, a sanção moral. Nós sabemos, como cristãos, que isso não é permitido dentro da moral cristã, dentro dos ensinamentos de Jesus. Então, por que cometemos? Por que fazemos? É aí que surge o livre-arbítrio. Ele pode nos induzir, inclusive, a cometer erros. Esse é um deles. Quer dizer, nós calculamos qual é a pena máxima que eu vou sofrer em relação a isso. Isso é uma unidade pensante que começa. Acho que eu vou fazer. Qual é a pena máxima? Não vou ser preso mesmo. No máximo vai me acontecer tal coisa. Se você não tem a moral alicerçada, você vai e faz. Porque não vai te acontecer nada que vai infligir uma dor física ou restrição da sua liberdade, prisão, por exemplo. Então você vai e faz. Isso é só um exemplo do que nós possamos. A má utilização do nosso livre-arbítrio. E tem o que acha que pode tudo, faz tudo. Eu vou mesmo, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Nós não podemos fazer o que quiser. Se nos falta a compreensão moral, tem a limitação, inclusive, física. Nós não podemos voar, embora tenhamos vontade. Todo mundo gostaria de voar, deve ser tão legal voar. Então, mas você pode voar? Então, o seu livre-arbítrio já era. Tenta, você pode voar por alguns segundos. Se você subir no alto de um edifício e se jogar, você vai voar por alguns segundos. Qual é a consequência imediata? Perda da vida. Então, muita gente argumenta dessa forma. Eu faço o que eu quero.
ninguém manda em mim, eu tenho meu livre-arbítrio. Você ouve isso muito na boca de pessoas que acabam de descobrir a palavra e o seu significado, acham que tem esse poder. Nós temos, como eu disse, pela graça de Deus, a possibilidade de escolha. Quer ver? Tem aqui, que diz Santo Agostinho. Não, antes de São Agostinho, tem mais um trecho do texto aqui. O espírito que reencarna se submete a algumas condições pelo fato de estar na Terra, que também afetam o exercício do seu livre-arbítrio. A alimentação, o sono, o envelhecimento, as limitações do físico, da visão, da audição, as formas de comunicação, as condições do meio ambiente, etc. E o mais recente limitador do nosso livre-arbítrio é o nosso recém-chegado ao planeta, o vírus chinês. Ah, você tem livre-arbítrio mesmo, né? E a imposição que estão nos colocando? Limitou o livre-arbítrio de todo mundo. Seja por obediência cívica ou medo. Então o medo, ele limita o nosso livre-arbítrio. As imposições legais limitam o nosso livre-arbítrio. As imposições físicas limitam o nosso livre-arbítrio. Então, quando você é jovem, você consegue executar algumas tarefas físicas que, com o chegar da idade, você não consegue mais. Então, você vai querer e não vai poder. Então... O pessoal falou que o áudio está baixo. Tem que falar mais alto. Então, o seu livre-arbítrio... Silvana. Ele é limitado. Talvez seja também a limitação à audição. Acabei de falar, a audição de algumas pessoas também pode estar comprometida. Estou brincando. Não custa nada falar um pouco mais alto. Vê aí quem achou que está baixo. A Silvana falou que está baixo. Mas melhorou? Ela poderia... A Silvana, responde para nós aqui embaixo se melhorou o áudio. Bem, então, dizia eu, as condições que são alheias à nossa vontade nos limitam. Você, por exemplo, é um corredor, um atleta qualquer, e sempre executou as tarefas com a maior facilidade. Acontece um imprevisto, um problema na sua vida, você perde a mobilidade, pronto. Aquela liberdade, aquele seu livre-arbítrio de fazer aquele tipo de coisa, cessou-se. Como eu dizia, Santo Agostinho diz o seguinte, muito, muito bem colocado, claro, óbvio, vindo do Espírito que é, o livre-arbítrio é a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, enquanto que a liberdade é o bom uso do livre-arbítrio. Pronto, olha que beleza. Tem gente que pensa que o livre-arbítrio te dá o direito, te dá a liberdade de fazer qualquer coisa. E ele deixou bem colocado isso daqui. O livre-arbítrio é a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, enquanto que a liberdade é o bom uso do livre-arbítrio. O que ele quis dizer com isso? Se você utilizar de forma errada o mau uso do livre-arbítrio, pode comprometer a sua liberdade. Claro, né? Muito claro, muito conciso e muito diferenciador. Então você tem o livre-arbítrio, mas cuidado, você usando ele errado, você perde a sua liberdade. Muito bem. E vamos lá, vamos ver, eu procurei no Livro dos Espíritos, evidentemente achei algumas questões, só separei algumas para a gente ter a noção também do que diz o Espiritismo, o que diz o Livro dos Espíritos, ou seja, o que diz os Espíritos a Kardec quando indagado sobre esse assunto. Então a pergunta 843 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: tem o homem o livre arbítrio de seus atos? Resposta: pois
que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Maravilha. Maravilha. Lembra lá no começo do texto, nós dizíamos o seguinte, que para o Espiritismo não existe predestinação, não existe destino, não há sorte ou azar. E ele aqui corrobora com isso. O homem seria a máquina. Então, quando a gente, as situações que nós atravessamos na nossa vida, seja quais forem, boas, más, enfim, invariavelmente é produto das nossas ações. E as nossas ações só ocorrem através da utilização do nosso livre-arbítrio. Ninguém pode dizer que age, que exerce o livre-arbítrio estagnado, parado, sentado, sempre, a vida toda. Não, você tem que cometer alguma ação. Seja ela boa ou má, você está fazendo uso do seu livre-arbítrio. Você está exercitando o seu livre-arbítrio. Que é impulsionado, maquinado pelos nossos pensamentos e, obviamente, pelas nossas ações. Então, é o que nos diferencia dos nossos outros irmãos animais, né? Que é a inteligência, que é o pensamento, que é formatar alguma coisa e colocar em execução essa coisa. Então, eu posso até antecipar o uso do meu livre-arbítrio por uma coisa chamada planejamento. Então, eu posso planejar o dia de amanhã, se não for interrompido pela morte inesperada. É o que nós fazemos. Quando montamos a nossa agenda, seja ela uma agenda de trabalho ou de atividades pessoais, nós estamos antecipando o nosso livre-arbítrio. Nós estamos pré-julgando o nosso livre-arbítrio. Eu acho que é um aparelho, porque eu falei no mesmo tom e sempre não teve repercussão. Mas tudo bem. Que a gente mudou o lugar também. Não, será que é isso? Estava numa caixa acústica. Eu só mudei um pouquinho de lugar, porque todo mundo só me vê naquele canto, vão pensar que eu estou grudado ali, né? Uma cola. Mas vamos lá. Então a 843 está bem respondida, penso eu. Né? Está bem entendida a resposta. Então a resposta é sim, óbvio. Tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Claro. Aliás, em qualquer circunstância, quem é responsável sempre pelos nossos atos somos nós. Pelos nossos pensamentos, obviamente pelas nossas ações, pelos nossos modos de ser, somos nós. É claro que não existe uma pessoa igual a outra no mundo inteiro, como eu já disse uma vez, seja fisicamente e seja também no modo de agir. Pode ser semelhante, mas igual, exatamente igual, não tem. Nós trazemos, através do processo sucessivo de reencarnação, pensamentos e convicções que são enraizadas, que ficam gravadas no nosso espírito, fazendo com que tenhamos um norte de ação que hoje, nessa vida, é chamada de personalidade ou caráter. Ele não é formado, as pessoas falam assim, a formação do caráter dele, ou a formação da educação dele, ele não poderia ter tido esse tipo de ação. Nós temos que contar, nós temos que lembrar uma coisa, nós somos espíritos, quem sabe até milenares, e que essas ações repetidas, que impregnam o nosso espírito, tal qual um tártaro faz com os dentes, né? A repetição, e ali fica alguma coisa que é difícil de você modificar. Daí a pluralidade de personalidades diante de um mesmo ato, diante de um mesmo fato, a ação ser diferente. Então todos nós sabemos, precisamos nos melhorar, precisamos abandonar as nossas má tendências, os nossos vícios. Algumas pessoas conseguem com mais facilidade que as outras. Por quê? Porque naquele ponto específico, alguns de nós sofreu mais tempo aquele tipo de pensamento e isso fica mais tempo impregnado no nosso espírito e, consequentemente, fica mais difícil nós nos libertarmos de um eventual vício ou
ou algum pensamento que nos atrasa a nossa evolução. O contrário também. Você fala, olha, essa pessoa se converteu, se redimiu rapidamente, porque já tinha tendência anterior, para que, seja qual for a forma do entendimento dele, até acadêmico, né, a pessoa consiga absorver e desenvolver mais rapidamente. A 844 diz o seguinte: do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Bem, a dica já foi dada anteriormente, né? Eu falei desde a criação nossa. Mas Kardec quis saber, uma vez estabelecido que é livre-arbítrio, todos nós temos, então, quando é que nós adquirimos o livre-arbítrio? Então ele pergunta, do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Ou então, para entender, goza o homem do livre-arbítrio desde o seu nascimento? A resposta é a seguinte: há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Isso é fato. Que eu lembro que a minha mãe falava, né? Criança não tem querer. E é a pura verdade. Até uma certa idade, quem quer por nós são nossos pais. Então você não tem livre-arbítrio. Então é inadmissível você imaginar que uma criança de 2, 3 anos, 5, sei lá, 1 ano e meio, embora sejam danadinhas hoje em dia, né? Mas pode ter personalidade forte, mas não querer. Então, eu quero subir ali. O pai não vai deixar, porque é perigoso. Então, ele não tem livre-arbítrio. Nasceu com essa propriedade. Mas na primeira infância, não tem nem como, né? Sermos donos do nosso nariz, para ser bem popular. Livre-arbítrio é ser dono do seu nariz. E é o que explica aqui os espíritos. Então, estando seus pensamentos em concordância com a sua idade, reclama, de acordo com o que a sua idade reclama, ou seja, à medida que vai crescendo, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Assim como nós também. Nós aplicamos o nosso livre-arbítrio àquilo que não é necessário, que nos é necessário. E a 845 diz o seguinte: não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? A pergunta é longa, pode ser um pouco confusa para alguém. Na verdade, quer saber o seguinte: aquilo que nós já trazemos grudado em nosso ser, no nosso espírito, né, nas nossas tendências, prejudica o nosso livre-arbítrio, a nossa ação nessa encarnação? Então a resposta é a seguinte: as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-los à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Ou seja, as predisposições instintivas são nossas, de outras vidas. E, dependendo da sua ação, os atos repreensíveis são ajudados por outros espíritos que simpatizam por essas disposições. Tanto do bem como do mal, né? Toda vez que a gente fala assim de predisposição, a gente já imagina que é só para o mal. Às vezes vem para o bem também. E aí, quando a pessoa reencarna e tem suas predisposições, daí a importância dos pais. Se for ação boa, ser incentivada. Se for ação ruim, ser repreendida, conta naturalmente com o concurso, com o auxílio dos espíritos que são afins. Aconteceu com Jesus. Embora ele
é. O nosso mestre maior, o Espírito de Luz, em sua infância, ele certamente teve a obscuridade, teve o esquecimento, assim como a mãe dele, Maria, do grau de elevação espiritual que já tinha. E por que nem tanto Maria e Jesus caiu? Devido à alta qualidade do espírito que eles têm. Então, embora houvesse o esquecimento de quem são, assim como nós, ele não teria caído. Porque a predisposição que ele já teve na sua encarnação aqui, já fazia dele um ser superior, assim como Maria. Dizem até que Maria pediu, obviamente, para que houvesse total esquecimento de quem ela é. Na época era. Tamanha confiança de que não iria sucumbir. E houve, com a vinda de Jesus, aquela pleiade, toda aquela gama de espíritos também, que depois ele escolheu, dentro da mesma staff, da mesma missão terrena. Não com o quilate de Jesus, mas que lhe serviriam de apóstolos para dar sustentação a 2000 e poucos anos da sua palavra. Foi baseado na conversa, na passagem boca a boca dos seus ensinamentos pelos apóstolos. Muita gente coloca ali, até de forma singular, né? Os 12, né? Foram muitos outros. Estima-se 70. Da mesma safra dos 12 conhecidos na Bíblia. Não há, porém, arrastamento irresistível, ou seja, não há aquele negócio de eu não pude resistir, me pegaram na marra. Não há. Uma vez que se tenha vontade de resistir, lembrai-vos de que querer é poder. Ótimo. Querer é poder. Então, o que nos ensina aqui também, os espíritos? Que, embora você tenha vamos supor que você tenha algum tipo de deficiência moral ou de comportamento, você pode mudar, desde que você queira mudar. A vontade é que predomina em nossas faculdades. Vontade. Daí a palavra, daí o termo força de vontade. Com a força de vontade, nós agimos, nós fazemos com que o nosso livre-arbítrio seja motorizado, como eu já disse, né? Impulsione as nossas ações. Resistir à tentação requer vontade. Iniciar qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de modificação nossa, requer vontade. Um simples abandono de um vício requer vontade. Já está assistindo? Tá. Pois é. Então a nossa amiga sabe que ela precisou de vontade para se libertar de um determinado mau hábito, né? E estamos muito felizes por isso. Mas quem foi que conseguiu? Foi Deus? Foi Jesus? Foi Santo Agostinho que acabou de falar? Não. Foi a força de vontade de um espírito, dela, no caso, que se conscientizando ou querendo abandonar o mau hábito, o fez. Mas se foi difícil, se demorou, aí já são circunstâncias daquilo que eu tinha falado anteriormente, daquilo que está enraizado em nós. Tem gente que consegue abandonar qualquer tipo de mazela da noite para o dia. E tem gente que sofre, morre tentando e não consegue. Ela diz que está feliz. Pois é, nós também estamos felizes. Por ela já se pronunciou aqui, ó. Hã? A Guilmar. Ela se pronunciou aqui, ó. Eu também estou feliz. Parabéns, Guilmar. Pois é.
E não adianta seja qualquer tipo de coisa. Gente, só para deixar claro, era o simples ato de fumar. Vamos imaginar aqui uma coisa. Ela era fumante. Explica direito. Pois é. E tem gente que eu conheço que realmente tem vontade, mas ainda não é suficiente. Porque requer força mesmo. Ela escreveu, eu consegui. Conseguiu e nós conseguimos. Desde que nós tenhamos vontade. Primeira coisa, reconhecer que aquilo que nós estamos pensando não é só vício, né? Não é só mau hábito. Assim. Aquilo que a maneira com que agimos e tratamos a nós mesmos, inclusive, é pernicioso, ou seja, é ruim. Então tem que haver primeiro a consciência e depois a vontade de mudar e depois a ação. Isso não é assim, eu vou parar com isso agora e pronto, não quero mais. Não. Tem gente que demora para se conscientizar de que uma coisa não é boa. Ou tem um convencimento, a famosa teimosia. Não é? Mas eu sempre fui assim, até hoje ninguém reclamou. Talvez ninguém tenha reclamado justamente porque faltou argumentação para a pessoa reclamar. Ou talvez você está cercado de pessoas que querem que você continue exatamente do mesmo jeito que está. Porque realmente não te amam, não são seus amigos verdadeiros. Os amigos verdadeiros falam para você. Mas como? Também com amor, com carinho, com fraternidade. Olha, eu acho que isso aqui em você poderia ser melhorado, eu sinto potencial em você, por que você não tenta? Né? Agora, que nada, seja você mesmo, é isso mesmo, é assim, pronto, acabou. Pode ser que a pessoa queira exatamente que você fique nessa situação, justamente porque não quer ver o seu adiantamento. O nosso amigo maior, o maior que nós podemos ter, nosso irmão mais velho, nosso Mestre Jesus. Ele sempre, nas suas predições, ele sempre, nos seus aconselhamentos, teve como o objetivo final o bem, salvar-te de si mesmo. Nunca pôs o dedo no nariz de ninguém, nunca elevou a voz, repreendeu alguém, apenas aconselhou. Apenas docemente apresentou a maneira com que nós devemos agir se quisermos evoluir. Eu acho que a gente deve imitar aí Jesus nessa parte. Então, quanto à utilização do livre-arbítrio, não vamos imaginar que nós somos os súperes, que nós podemos tudo. Mesmo dentro daquilo que você pode, não é tudo. Né? Você vê, por exemplo, você exerce pátrio poder. Para quem não sabe, o pátrio poder é aquele controle momentâneo que nós temos em relação aos nossos filhos, né? Dentro do campo do sustento, da educação, né? Da formação da pessoa. E é o que fala sim e o que fala não. Isso é o pátrio poder. Tem gente que estende o pátrio poder até o final da vida. Tem gente que perde logo. Porque é a maneira com que você trata aquele ser que não é seu filho. Ele está seu filho biológico. Ele é filho de Deus. Ele foi entregue a nós com a bênção de Deus e com a confiança de Deus de que nós faríamos o melhor para aquele espírito, para que seja encaminhado, para que não se perca, para que saiba usar o seu livre-arbítrio, para que... Eu estou rindo aqui, ó, o Pedro disse uma vez que ia fazer uma simpatia para mim, para deixar de fumar. Ô, Guilmar. Obviamente isso é brincadeira. Um beijo, Stephanie. Um dia nós vamos falar sobre isso daí, sobre talismãs, simpatia, essas coisas todas aí. Como é que seria? Obviamente eu falei isso para ela para trazer no popular, né? Mas o nosso desejo era que não só ela, como todas as pessoas, até como nós também, identifiquemos as nossas falhas e procuremos
utilizar bem o nosso livre-arbítrio para que não percamos a nossa liberdade. Lembrar sempre de Santo Agostinho. Se bem utilizada, você tem a liberdade. Se mal utilizado o livre-arbítrio, você pode perder a sua liberdade. Tanto no campo terreno como espiritual. Não é? Então, por hoje, eu não, tenho certeza, que ficamos por aqui e que saibamos cada vez mais utilizar o nosso livre-arbítrio em prol de nós mesmos, de outras pessoas, mas sempre voltar para a evolução e para o bem. Então, que Deus proteja todos nós, que tenhamos um resto de semana produtivo e até a próxima, se Deus permitir. E só uma coisa, eu usei hoje no início, como sempre faço, o livro Minutos de Sabedoria, que esse livro traz muitas coisas positivas para nós, mensagens maravilhosas. Quero agradecer a todos que participaram aqui, deixaram seus comentários. Um beijo no coração, Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente semana e fiquem com Deus.